uma matéria a respeito dos candidatos que já estão disputando a presidência, tem muitas convenções partidárias começam daqui um ano. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, por que o senhor tomou essa decisão de se lançar candidato a presidente da República? Primeiro, vamos falar a palavra certa, né? Pré-candidato. Ok? Olha só, há alguns anos vim observando os destinos do Brasil. O que nós temos e o que não somos. Tá? Vendo o perfil dos candidatos, como são feitas as negociações, como o povo é esquecido nesse trabalho político, né? Que vem desenrolando em Brasília. Eu falei, poxa, tem muita coisa errada. Nós temos como ser uma grande nação. Tá, okay? O que falta? Falta homens que tenham comprometimento com o país e não com grupos políticos. Então, a partir desse princípio, há aproximadamente 3 anos, eu comecei a me preparar o que teria que fazer para ter chance de vir disputar uma convenção, né? E ter alguma chance de se eleger presidente. Apenas isso. Certo. E quais que devem ser as prioridades hoje de um candidato a presidente do Brasil? Olha, hoje em dia, você não pode falar em quase nada se você não diminuir a temperatura da questão da violência. Okay? O pessoal fala muito em economia. O que é economia perto da violência? Um país violento não tem economia. Tá? Eu, por exemplo, raramente vou sair à noite aqui para comer uma pizza com a minha família na Barra da Tijuca. Tá? Quanta gente fala, o meu relógio é comprado na Feira do Paraguai, porque se eu comprar um relógio razoável, eu vou ser assaltado. O meu tênis também é a mesma coisa. Tá ok? Então isso daí, você começa a não ter economia, se você não começar no básico, no beabá. Então a prioridade principal de qualquer um que queira, pode ser do Temer agora também, né? Ok? É uma maneira de buscar reduzir a temperatura da questão da violência no Brasil. Certo. E o senhor faria aqui como deputado? Bem, vamos lá. Não é fórmula mágica, né? Você tem que mexer em 2 artigos do Código Penal. Tá? Essa é a minha opinião. Lógico que outras coisas podem se somar até lá. Além de você revogar o atual Estatuto de Desarmamento. Então, os 3 itens, né? O 2 do Código Penal. Acabar com a figura do excesso. Todo policial que entra em combate e acaba abatendo o inimigo numa troca de tiros, caso o inimigo tenha em seu corpo mais de 3 perfurações, dificilmente ele não é condenado por excesso. Tá ok? Primeiro ponto é esse aí. E você acaba, lógico, enquanto isso continuar existindo, está inibindo o policial a fazer seu trabalho corretamente. O outro Código Penal, nós temos que botar no excludente de ilicitude, tá, as operações policiais. O que é isso? O policial trocou tiro, o marginal morreu. Ele responde, mas não é punido. Zero a chance dele ser punido, é condenado. Ok? E outro, o item, eu sei que não é tão simples assim, mas para começar seria excepcional. Tá? O cidadão de bem teria que ter direito a ter arma de fogo, se assim ou desejasse. Então, nesse primeiro momento, é a posse de arma de fogo para todo e qualquer cidadão de bem. Teria 10 minutos para falar sobre isso aí, mas eu acho que a tua matéria é curta. Isso aí os pontos principais da questão da segurança, no meu entender. Deputado, a respeito dessa questão do candidato da economia que o senhor disse, me veio algumas lembranças de muitos outros, não só candidatos, mas políticos que fazem oposição ao senhor, que dizem que o senhor seria um aventureiro nessa disputa. Como que o senhor se coloca com relação a isso? O que eles têm a falar a meu respeito? Eu não sou igual a maioria deles, corrupto ou patrocinado por grupos de políticos que estão envolvidos em corrupção. O que é aventureiro? É um direito meu, é um direito de qualquer um vir candidato, até teu. Basta você ter 35 anos de idade, é um direito. Agora os caras querem me desqualificar, porque cansaram de me chamar de fascista, homofóbico, racista, xenófobo, cansaram. Agora vão para o lado do aventureiro. Olha, quem foi a Dilma? A Dilma foi um poste do Lula. O próprio Lula. Qual a bagagem cultural que o Lula tinha para disputar, para se apresentar como candidato a presidente da República? Agora, o que esse pessoal tem que entender é o seguinte: tem que respeitar a vontade popular. Eu
sou o mais, o que tem menos meios para disputar qualquer eleição sou eu. Nem partido eu tenho ainda. Exatamente. A respeito desse desgaste, que escândalo de corrupção, e mesmo que a insatisfação popular com relação aos partidos tradicionais tem trazido, não só para nós graúdos da política, mas para os próprios partidos políticos. Você acha que isso pode beneficiar candidaturas novas, ou mesmo de partidos políticos que estejam fora dos holofotes? Eu acho que uma coisa que vai pesar muito nas eleições do ano que vem é que é projeto meu e nenhuma imprensa falou isso, né? Apesar de ser debatido na Câmara e aprovado. Né? Eu peguei um projeto em andamento de uma reforma política, emendei-o e conseguimos então aprovar uma emenda. Essa emenda foi vetada por Dilma quando nós derrubamos o veto. Ou seja, para o ano que vem vale o voto impresso. Cada vez mais um exército de pessoas não votavam, né? Faltavam, né? ou votavam em branco, ou anulava o voto por não ter a confiança mínima de que o voto dele seria computado lá na frente. Então, com o voto impresso, passou a ser possível você auditar a apuração eleitoral. Então, isso, no meu entender, é um trunfo meu, que eu tenho usado nas minhas andanças pelo Brasil, né, que fala que muita gente compareça na sessão eleitoral, porque saberá que o seu voto valerá a pena. Mas com relação ao desgaste? De corrupção, olha, por exemplo, os desgastes que PSDB tem sofrido com relação às denúncias, você acha que isso especificamente pode ser um benefício para a sua candidatura? Olha só. Que as pessoas, que os eleitores podem procurar o senhor em detrimento desse desgaste que se mostra nesses três partidos tradicionais? Olha, eu somo a isso outra coisa. Eu fui citado pelo Mensalão, não sei se você sabe disso, e a imprensa não tocou no assunto. Tá ok? Eu fui citado pelo Joaquim Barbosa, quando ele leu o voto lá. O deputado Jair Bolsonaro foi o único da base governista que não votou com o governo. Traduzindo, não foi comprado pelo governo. Eu fui citado por Alberto Youssef e não vi nenhum jornal, televisão, rádio tocar no assunto. Eu fui citado pelo Alberto Youssef. Você pega vídeo no YouTube, ele dizendo o quê? Que 3 deputados apenas do PP, meu partido antigo, né, não pegou o dinheiro da Petrobras. E ninguém toca no assunto. Agora, pelas mídias eletrônicas, o pessoal sabe disso. E uma coisa, quero parabenizar a Veja, que a Veja foi a única revista que deu a matéria, né, é uma diferença pequena em número, mas tudo bem, tem nada a ver, mas deu a matéria na essência como verdadeira. Por ocasião das eleições de 2014, 1.428 candidatos, né, pegaram dinheiro via partido, mas como doador originário, a JBS Friboi. Foi colocado na minha conta 200 mil, a Veja fez a matéria, tá ok? Uma nota, e eu devolvi, 2 dias depois, consegui fazer que esse dinheiro fosse devolvido ao Partido Progressista. Então essas questões aí, você começa a analisar que não é falando que é honesto. Em campanha todo mundo diz que é honesto. Todo mundo, não tem, nenhum deputado vai falar, nenhum candidato vai falar que está respondendo o processo, que foi citado, seja lá o que for. Não, todo mundo ou não fala nada ou fala que foi honesto. Então tem essas coisas a meu favor. Pesam também, além da seriedade, da responsabilidade, tá, okay? Do patriotismo, que sem patriotismo você não vai a lugar nenhum. Tá? O Brasil, entre outras coisas, precisa aqui eu costumo dizer, né? Pelo que eu sei, você não fabrica no Brasil uma maquininha para fazer 4 operações. Qual é o futuro do Brasil? As commodities deram sinal de estarem se exaurindo agora. De onde virão os recursos para a nossa economia se nós não pesquisamos basicamente nada? Nós não temos aqui um Vale do Silício no Brasil, não temos nada aqui. Temos alguns embriões por aí. Então, pensando dessa maneira, a questão da corrupção vai me ajudar, sim. A questão de ter sido testado, ter devolvido o dinheiro da Friboi vai pesar, como já pesa, não há a menor dúvida. E eu fico basicamente sozinho, né? Me apresentando algumas vezes como pré-candidato por aí. E se eu estou com esse percentual todo, né, encostando no Lula, é sinal que nós estamos no caminho certo. Então, qual é a sua situação partidária do momento? Olha, do momento, né? Eu fui para o PSC na janela de 2016 com compromisso.
Tá? Qual é o compromisso? 2016 não. É 2016. Um compromisso, né? O mais importante, ali, se eu tiver 10% de intenção de votos, a legenda é minha. Então eu tinha certeza que ia alcançar isso. Naquela época eu tinha 3%. E é bom. E qual partido não quer ter um candidato que tenha 10% de intenção de votos? E vai engordar a legenda de deputados federais? É o que interessa, em grande parte. E outro compromisso é um partido de direita, é um partido que está ligado à família, é um partido conservador, tá? É um partido que vai ter respeito aos símbolos nacionais, é um partido que vai querer um currículo escolar decente para a garotada na escola, é um partido que quer restabelecer a autoridade do professor em sala de aula, entre outras coisas, sim. E assim foi feito o compromisso. Agora, infelizmente, nas eleições municipais de 2016, o nosso presidente do partido, o pastor Everaldo, foi ao Maranhão, encontrou-se com Flávio Dino, do PCdoB, e fez um amplo acordo com Flávio Dino, né, onde, inclusive em prefeituras, obviamente, certo? E fazendo com que o tempo do PSC somasse para que o PCdoB no Maranhão tivesse um número de prefeituras comunistas, né, só inferior aos da China comunista. E esses valores familiares, familiares, né, de ideologia de gênero que nós não queremos, entre tantos outros, foi rasgado ali pelo pastor Everaldo. A partir do momento que ele rasgou tudo isso aí, eu não vou esperar chegar 2018 para ser surpreendido por uma decisão, né, semelhante que ele teve lá no Maranhão. E nessa época, quando apareceu aí, em mídias gospel, em mídias outras, né, a questão dessa coligação do Flávio Dino com o Everaldo, eu fui questionado pela juventude do Brasil. Até muitos moleques, garotos perguntaram para mim, em 2018, o PSC vai apoiar o Flávio Dino do PCdoB na reeleição do Maranhão? Eu procurei então o pastor Everaldo. Ele falou que não ia dar satisfação. A partir do momento que não vai dar satisfação, né, de um porquê essa aliança, porque podia ter um motivo. Vai ver que eles são parentes, eu não conhecia, um motivo qualquer. O motivo eu desconheço, eu não quero ser leviano e acusar. Mas parece que é o normal, né? Se não for o normal, é mais grave ainda, porque o cara é um pastor e está se coligando com alguém do PCdoB. E a partir desse momento, então, simplesmente, você cuida da tua vida, eu cuido da minha. Só que no momento, pela lei eleitoral, eu não posso ir para outro partido, porque eu entro na infidelidade e perderia o mandato. Todo momento, né? O meu limite longo é março de 2018, onde teremos uma nova janela. E até lá eu estou namorando alguns partidos. Você poderia ser? Poderia, me namoro também, né? Me namorou o Muda Brasil, que é do Valdemar da Costa Neto, o PHS. Eu devo essa semana, a semana que vem, onde pode realmente acontecer um fechamento, é o PSDC do Zé Maria Mael, é o que está mais certo, o PSDC. Alguns falam, né? Ah, você namorou o Muda Brasil do Valdemar? Eu converso com todo mundo, cara. Se o Valdemar quiser me dar esse partido que está no fundo ainda, 100% para mim, ele não vai dar. Eu vou para o Muda Brasil. 100% meu, sem qualquer participação dele. Eu duvido que ele dê. Tá? Mas agora, esse partido para ele, como outros que estão surgindo aí, quase do nada, né, que vão aparecer, lógico, do nada, sem televisão, sem fundo partidário, com essa possível nova reforma eleitoral que deve estar sancionada até setembro, para valer para o ano que vem, com a nova cláusula de barreira, não vai valer nada. Quem vai querer para o Partido Muda Brasil, sabendo que é um partido natimorto? Ele vai poder até disputar eleições, mas não vai ter 2% dos votos do Brasil, né? Ou 2% também, e 2% em 14 estados, é o que está previsto na proposta que veio do Senado. Então o partido não vai valer para nada. Você vai se eleger no Muda Brasil, mas como não venceu a cláusula de barreira, você vai ser um deputado, você vai votar, vai ter toda a participação tua lá. Mas o teu partido não tem tempo de televisão e nem fundo partidário. Deputado, eu tirei uma dúvida. O senhor disse que concorda com todo mundo, tem conversado com o Valdemar Costa Neto, que foi condenado no esquema do mensalão, e tem conversado com o pastor Mael, que foi citado numa das delações da Odebrecht. Isso não torna um pouco contraditório também o fato que o senhor tem essa liberdade para conversar com pessoas que são citadas em esquema de corrupção?
Olha só, você não vai achar um partido 100% puro na Câmara. Você tem que achar o mais adequado. O que eu sei do Zé Maria Emael é uma citação de passagem, ok? Nada mais além disso. Agora, você não tem como encontrar um partido de santos, lamentavelmente. Agora, também não quero encontrar um partido com capetas, ok? Eu busco o partido onde tenha menos gente envolvida. O Zé Maria Emael, por exemplo, não tem mandato. Ok? Olha, não quero defender Emael, não. Pelo que eu sei, um delator, não sei, parece que uma pessoa só que citou o nome dele. E se não me engano, a importância foi 50 mil reais. Adianto para você uma coisa muito importante. Teve muito candidato que foi eleito deputado federal, que teve de empreiteiras 300, 400, 200, 500 reais botado na conta dele. Ele nem sabia, nem se deu conta de onde era aquele dinheiro. E hoje em dia fica aí tendo que se explicar por que ele usou 500 reais, por exemplo, da Friboi, ou da OS, ou da Odebrecht. É que as empreiteiras botam na conta dos partidos e os partidos fazem as divisões. E, na má fé, muitos líderes, muitos presidentes de partido distribuiu lá com importância irrisória para os seus candidatos, 300, 200, 500 reais, para exatamente, talvez, né, pensando lá na frente, se esse cara for eleito, ele vai ter que nos defender aqui, porque ele está envolvido nessa propina legal. Deputado, conversando com políticos, como possíveis presidenciários, muitos deles buscam se descolar da imagem de partido político. Você acredita que essa eleição, as pessoas vão votar mais no político sem pensar no partido? A gente chegou num ponto aqui no país em que o partido político já não é tão importante para se fazer política? Olha, há algum tempo já se vota na pessoa, não é de agora isso aí. Eu acho que o ano que vem vai pesar também o partido que você está contra você. Se você for lá do PT, PCdoB, PSOL, partido de esquerda, que pesa também, PMDB, vai pesar contra você, sim. PSDB vai somar os dois lados, tá ok? Isso vai ajudar a diminuir o tamanho dessas bancadas. Eu duvido que essas bancadas tradicionais façam parlamentares no modo que fizeram em 2014. Certo. Deputado, esse cenário de polarização política entre esquerda e direita, isso não prejudica a discussão de propostas, de reformas? Olha só, agora, Eduardo, eu vou te pegar agora no contrapé, Eduardo. A palavra direita passou a ser palatável a partir desse ano. Até o ano passado era palavrão. Inclusive, eu sempre falei que era direita, né? E para dar uma explicação mais simples, o que é direita? É fazer o contrário do que o PT vinha fazendo. Agora, como a palavra direita passou a ser bonita, muita gente, né? O próprio partido, setores da imprensa, simpatizantes com o PSDB, botaram o PSDB na direita e eu na extrema direita. Chegaram a esse absurdo. Tá legal? Então, a questão ideológica é importante, sim, você se posicionar. Tá legal? Assim que, como eu vejo que a família é a célula da sociedade, e eu tenho a minha bandeira da defesa da família, respeitar a criança, sala de aula, tá? Isso pesa favoravelmente. Isso até pouco tempo, então, era palavrão, não era bem visto, agora passou a ser bem visto. Agora tem gente que está posando de direita e é um esquerdinha disfarçado aí. O senhor já está bastante tempo na política, né? É um veterano, e é uma tendência que a gente vê na política mundial de se buscar novos nomes, né? Foi assim nos Estados Unidos com a eleição do Donald Trump, foi assim na França com a eleição do presidente Macron. Como que o senhor vai trabalhar essa dualidade de um político que já é veterano e que vai disputar um cargo novo de uma candidatura nova? O veterano, para muita gente no Brasil, é quem já teve cargo no Executivo. No caso do Legislativo, não. Eu estou no 7º mandato, mas eu sou virgem no tocante a qualquer desvio de conduta na Câmara. Então isso aí pesa favoravelmente para mim, porque eu tenho conhecimento, né, como funciona o Legislativo brasileiro. Então isso aí não pega para mim, não. O veterano, desculpa aqui, Eduardo, é quem já teve mandato no Executivo. Certo. Mas você pode dizer que o senhor é um político experiente. Tenho uma experiência legislativa, né? Apesar de ser do Legislativo, eu sei como funciona o Executivo. Que quantas e quantas vezes o Executivo baixou no Parlamento, né, para comprar votos. A verdade é essa, né? O próprio PT
Não foi muito diferente do PSDB, mas o PT institucionalizou. É você repartir o que a União tem para grupos, para partidos, tá? Para angariar simpatia dentro da Câmara e aprovar seus projetos. E eu costumo dizer, alguns me chamam de ditador, né? Olha, voto comprado não é democracia. E os últimos governos compraram a rodo votos no parlamento para poder aprovar o que lhe interessava e até para buscar uma possível permanência sua no governo. Deputado, com base nessa questão, o senhor, por exemplo, tem algumas posições referentes ao período do regime militar. Eu gostaria de saber como seria a postura do senhor com relação ao Congresso Nacional, conhecendo como se funciona o Executivo. Cria um diálogo, muitas pessoas falam que o Brasil deveria andar para um caminho do semi-parlamentarismo, ou o senhor miraria numa postura um pouco mais centralizadora de controlar decisões quando isso fosse tocante à relação com o Congresso Nacional? Olha, não vai ser um presidente da República que vai dar um cavalo de pau em tudo e mudar aí a direção do Brasil. Mas nós temos que começar a mudar. Alguns falam, andorinha não faz verão. Eu digo, todo verão começa com uma andorinha. Você pode ver, em qualquer país sério do mundo, um dos ministérios mais importantes é o da defesa. O nosso aqui, aí sim, aventureiros, politiqueiros. O que esses últimos... Todos os ministros da defesa, hoje em dia, o que ocuparam lá a pasta, tinham de conhecimento ou somaram para que as Forças Armadas pudessem colaborar positivamente com as políticas brasileiras. Nada. Ministério importantíssimo é o da Educação e Cultura. Nós temos que acabar com a questão voltada para a ideologia ministério. Né? Hoje em dia você vê, mudou o ministro, agora do Democrata, né? O ministro do Democrata mudou agora, tá certo? E ele continua basicamente com a mesma política no tocante à ideologia de gênero. Tá? Então, alguns ministérios, você tem que botar gente de extrema confiança tua, que não só entenda, mas tenha jogo de cintura para você levar avante junto ao parlamento, que não vai ser na canetada. A maioria das coisas não serão por decretos presidenciais. Então, você tem que fazer uma certa aproximação do parlamento, sim, não é das costas, eu sou aqui, você é ali. Você não vai mudar essa cultura de cargos de uma hora para outra. Isso, a gente aqui ao longo dessa caminhada até 2018, vamos discutir. Vai ter carne para leão ou não vai ter carne para leão? Qual vai ser o troco do parlamento se você não buscar algum apoio com algum ministro político, tá? Dá para superar isso aí? Agora, existe boas pessoas, deputados e senadores, que podem fazer um bom trabalho como ministro, mas como regra, ok? As indicações partidárias são feitas para que aquele ministro atenda a sua base eleitoral. Nada mais além disso. Agora, isso aí vai ter que ser ponto de honra para nós. O senhor citou de contribuições positivas das Forças Armadas para a política. Quais seriam as contribuições que as Forças Armadas poderiam dar para a política brasileira? Olha, a questão da segurança pública, né, nas questões emergenciais, garantia da lei e da ordem. As Forças Armadas fazem um trabalho muito ativo no semiárido nordestino. As Forças Armadas, quando são requisitadas, fazem mais variadas missões, distribuição de dinheiro, vacinação, catástrofes, sempre se fizeram presentes. As Forças Armadas, na questão da saúde, ajudam em muito, por exemplo, com a Marinha na região amazônica, nos pelotões de fronteira nosso, que eles devem sim servir de polo de colonização e não apenas ficar isolado e aceitar, por exemplo, que superpostos a eles sejam terras indígenas, que na verdade são demarcadas mais por pressão externa do que necessidade indigenista. Essas questões, entre outras. Certo. Algumas candidaturas, a gente tem visto isso, muito candidaturas à prefeitura, por exemplo, do nacional, do governo do Estado, tem mais candidaturas que iniciam, antes das propagandas políticas, que iniciam as pesquisas de intenção de voto com bons índices, elas tendem a se desidratar ao longo dessa vida, principalmente quando se iniciam as propagandas de rádio,
comunicativos menores têm menos tempo para poder defender as suas ideias. O senhor tem uma estratégia para evitar que os seus eleitores que hoje se declaram voto do senhor acabem migrando para outras candidaturas que teriam mais espaço de propaganda do senhor? Olha, nós temos a experiência norte-americana, né, os fake news, Trump. Aqui no Brasil, as mídias sociais, você bota aí WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, tá? Essas questões todas vão ter um peso muito grande. Eu estou jogando no quê? Quem tiver 22% das intenções de voto estará no segundo turno. Alô? Alô? Tá, então eu acho que quem tiver 22% vai estar no segundo turno. Hoje em dia também, lógico que tem importância aí o horário eleitoral gratuito, rádio, tá? Mas está perdendo sua força ao longo das últimas eleições. Hoje em dia o que vai decidir sim as eleições vão ser essas. E indo para o segundo turno, daí todo mundo vai passando o primeiro turno, né, vai para o segundo turno em situação de igualdade. Certo. E quanto à candidatura do senhor, caso o ex-presidente Lula seja condenado em segunda instância e tenha a sua candidatura à presidência impugnada? Eu não entendi o começo, como seria a minha campanha se o Lula não viesse a ser condenado, é isso? O cenário eleitoral, caso o ex-presidente Lula seja impedido de concorrer, deputado? Não, eu não estou preocupado com isso. Eu tomei uma decisão, né? Eu não sou mais candidato a deputado federal. Essa decisão eu tomei. Então, eu não posso ficar preocupado ou torcer para que alguém se dê mal, não vá bem, seja atingido por algo não previsto durante essa caminhada para eu chegar lá. Eu quero me apresentar, eu quero me apresentar como uma alternativa. Tá? Eu, quando falo para você economia, você fala, olha, você pega o jornal o Globo de hoje, está na capa do jornal a participação da China na economia do Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro agora. A China tomou conta de Angola, está tomando conta do Brasil. É isso que nós queremos? Ser tutelado por uma grande potência? Então a questão mineral, que a China está entrando também aqui, em Catalão, Cajati, Vale do Ribeira, Miracatu, em vários pontos do Brasil, nós vamos deixar isso continuar acontecendo até quando? Até quando nós não podemos fazer, sim, né, explorar essas nossas riquezas em parceria e não em concessão com qualquer país do mundo? A China não está investindo aqui para nós ganharmos dinheiro, ou para a nossa felicidade, está investindo aqui para a felicidade deles. E uma coisa, eu gostaria muito, se eu tivesse poder junto à Veja, né? Bota na minha boca, é lógico, né? O Brasil não tem inteligência estratégica. A China acabou de suspender, há poucos meses, a lei do filho único, mesmo tendo 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. O Brasil... Alô? Tá ouvindo? Vamos lá. Continuando, junto à lei do filho único, que foi revogado pela China, se fala muito que o governo Dilma e agora Temer, né, quer abrir para o mundo a compra de terras agricultáveis aqui no Brasil. Imagine a China comprando imensos espaços aqui no Brasil para agricultura, vindo com o seu povo para cá, sem CLT. Eles vão matar o nosso agronegócio e mais importante ainda, né, contra nós. A nossa segurança alimentar estaria nas mãos dos chineses. Não sei se me fiz claro para você. Alô? Não. Logicamente a estratégia muda pequena coisa ali ou acolá. Tá certo? Eu vejo alguns candidatos aí, a campanha dele é bater no Lula. Agora bateu no Lula depois que ele caiu em desgraça, né? Depois que o PT caiu em desgraça. Enquanto ele não tinha caído em desgraça, e eu duvido que ele não soubesse o que estava sendo feito em Brasília, porque eu que não tenho grande equipe comigo estava sabendo o que estava acontecendo, e agora pós apenas de bater no Lula porque ele caiu em desgraça. Eu bato no Lula, nessa esquerda, né, que nem era PT, desde 1970, nas matas do Vale do Ribeira, quando com 15 anos de idade, eu participei com o Exército Brasileiro na caça do Lamarca. Em 95, você vê uma imagem minha, um sacão preto no plenário levantando, né?
ganhando meu espaço na mídia, ok? Escrito mensalão do Lulão. Eu bato nesse pessoal há muito tempo. Sei quais são os seus propósitos. Né? Que é realmente nos transformar numa grande pátria bolivariana. Você acha que essa cultura de outsider da política pode se repetir aqui no Brasil também, por exemplo? Porque Trump não era político, era um empresário. Hoje muito fala aqui também do João Dória, que também não era político, era empresário. Você acha que essa cultura de outsider pode se repetir aqui no país? Olha, soma-se, aumenta a chance do outsider. Aumenta a chance, sim. O Dória, no meu entender, ele está fazendo o seu trabalho em São Paulo, mas ele tem um partido que está completamente envolvido em corrupção. Quando você fala conversar com o Valdemar, já foi afastado a questão do Valdemar da Costa Neto. Já não existe mais. Eu só iria para o Muda Brasil se ele fosse 100% meu. Não é nem 99%, 100% meu. Então estou com o Zé Maria Mael agora, quer dizer, conversando com ele. Onde um deles, no caso é o Zé Maria, tem uma citação, se não me engano, de 50 mil reais. Ok? Então não vai colar isso daí para cima de mim, não vai colar isso daí. Agora, a questão, se o Dória tivesse um partido pequeno, tá, sem problemas, aumentariam a chance dele, não tenho dúvida disso. E se você começar a comparar eu e o Dória, as posições, por exemplo, ele é pró-desarmamento. Tá? Eu sou contra, por exemplo, a questão da ideologia de gênero. Ele, pelo que eu sei, não quero afirmar, pelo menos, né, não tem nada a se opor. Tá? Então tem essas certas diferenças entre nós. Da questão da China, também da questão da violência, de como se paga na economia. O país, de fato, vive uma crise econômica muito acentuada, tanto que as discussões políticas no Congresso, quando não tratando de temas estritamente políticos, não vão sobre essa questão de reformas econômicas. Não seria um pouco simplista delegar as questões econômicas apenas a pontos políticos, assim? Olha só, eu estou dando aí o beabá. Eu falei para você o alicerce de um prédio. Eu não entrei em detalhes. Eu acho muito simplista, assim, você falar que a inflação se resolve com taxa Selic. É muito simples. Tanto é que essa dívida chegou, esse monumento que está exatamente por causa dessa política simplista da Selic. Aí sim ia ser simplista. Agora eu te pergunto, tem tantos especialistas no Brasil em economia, está aí o Meirelles. Olha os anteriores, o Meirelles participou no Banco Central do Lula. E o Brasil chegou nesse caos que está aí. Eu que sou simplista agora, eu que sou seria o aventureiro dessa questão, olha onde a elite econômica do Brasil jogou essa grande nação com esse potencial enorme que tem aí. Eu costumo ter uma frase que é de efeito, né? Olha o que Israel não tem e o que eles são. Olha o que o Brasil tem e nós não somos. Por aí, outras coisas para a economia, desburocratização, tá? É fazer o possível, mas tem que fazer buscar isso daí. Você falar em grande acordo, onde eu já assisti aí mais de uma discussão demoradíssima sobre reforma tributária, todo mundo concorda, desde que eu, município, eu, Estado, a União não venha perder nada, não se chega a lugar nenhum. Se é para eu fazer uma campanha e chegar e para fazer exatamente a mesma coisa que esses caras sempre fizeram até hoje na economia, eu estou fora. Certo. Eu gostaria de saber mais um pouquinho dessas negociações que o senhor tem mantido com o presidente do Israel. Que telas estão? Pode dizer que hoje a partir que o senhor tem preferência de sair na frente para uma eventual filiação? Desculpa aqui, não pico. Se não tiver partido que de fato está na frente da eventual filiação da Não, a filiação minha, primeiro só vai acontecer, seja onde for, em março. A não ser que seja aprovada uma nova janela no corrente ano. Não está sendo discutido isso com força em Brasília. Tá? Mas a certeza é que eu vou estar num novo partido em março do ano que vem. Eu não sei se eu entendi você. O senhor pode dizer que as negociações estão avançadas já? Não. Olha só. Não tem mais ou menos avançada. Tem aquela que seria melhor para você, como você disse no começo, né? Você conversa com o Valdemar, eu converso com todo mundo, eu estou no plenário, o cara vem conversar comigo, eu vou fugir. Eu falo que não conversa, você vê uma foto minha lá conversando com ele. Eu não vou mentir para ninguém, sabe?
ok? Então, eu vou fechar naquilo que for mais viável. Inclusive, se bobear, eu fecho com um partido, como deve ser o PSDC, né, sem tempo de televisão e praticamente sem fundo partidário. E você acha que isso não viria a prejudicar uma candidatura? Não, porque olha só, se eu fizer uma campanha buscando dinheiro, eu sei que não tem mais empresarial, mas fizer uma campanha maciça, buscando outra forma de dinheiro para a campanha, daqui a pouco eu vou estar enrolado, cara. Você começou a mexer com dinheiro em política, você se enrola. Daí não vai dar certo. Não estou fazendo por obsessão. Eu entendo o que acontece comigo, é uma missão de Deus. E ponto final. Nessa mídia social nossa, eu acredito que nós temos como atingir o sucesso. E se essa for a vontade de Deus, a missão dele, estarei pronto para cumpri-la. Uma última pergunta. O senhor disse que a candidatura a presidente seria uma missão de Deus. Mas como lidar, como conciliar, na verdade, as questões religiosas com o Estado laico? Olha, o que é Estado laico? O Estado não interferir em religião. Toda religião, para mim, é bem-vinda, desde que ela não interfira na vida religiosa do teu lado. Se chegar gente aqui, por exemplo, falando que o cristianismo tem que ser combatido, esse tipo de religião não vai ter meu apoio. Agora, 90% do povo brasileiro aqui é judaico-cristão. E os demais, ali, as minorias, raízes africanas, sem problema nenhum, estamos juntos. Eles não interferem. Eu nunca vi alguém do candomblé interferir no católico, no evangélico, seja quem for, nunca vi. Então, o Estado laico é isso, é não interferir. E exatamente, interferir sim, se chegar grupos religiosos aqui, já que o Brasil agora, em parte, abriu suas fronteiras, né, com a nova lei de imigração, chegar grupos aqui, querendo tratar cristão aqui, como trata cristão no seu país. Aí vai ter Polícia Federal em cima deles. Certo. Mas que diriam que o senhor é tolerante ao emitir uma opinião dessa, o senhor responderia de que forma? Olha só, eu sou católico, minha esposa é evangélica. Preciso falar mais alguma coisa para você? O pessoal tenta o tempo todo me acusar disso, né? Xenófobo, intolerante. Eu nunca cuspi em ninguém, cara. Eu nunca dei porrada em ninguém. Eu nunca falei pra cima dele, vamos espancar aquele cara. E agora o contrário acontece comigo. Já quase fui agredido na Comissão de Direitos Humanos por determinado tipo de grupos. Já fui cuspido por um parlamentar. Tá certo? Já fui acusado de xenófobo. Eu sou contra a entrada sem controle de qualquer estrangeiro no Brasil. Qualquer um. Eu fui para mostrar que nós não podemos abrir as portas. Lá na Roraima, se abriu as portas para a Venezuela. Está chegando ao limite de um caos. A questão de educação, a questão de segurança, saúde. Na Roraima está um estado aqui que está se tornando inviável. Aumentando favelas na periferia de Boa Vista. Nós devemos abrir. Porque se chegar hoje em dia um navio com 5 mil aqui dentro, não interessa de onde ele venha, pela nova lei de imigração, você tem que deixar os caras entrar e até dar certa proteção para ele, como se nós já tivéssemos aqui saúde, educação e segurança para todos nós. Então essas acusações não vai pegar também, que a gente desmistifica tudo nas redes sociais. Certo. A gente acha que as redes sociais de fato são um instrumento útil nesse momento para que o senhor consiga criar a imagem que de fato quer passar aos eleitores. Que as redes sociais, elas de fato são um mecanismo certo para fazer isso. Olha só, eu digo para você, se não tivesse as mídias sociais, eu poderia estar preso hoje em dia por racismo, por homofobia. E nós conseguimos mostrar a verdade do que aconteceu. Como aquele caso da Preta Gil, que o CQC editou a fita, né? Perguntaram como se meu filho relacionasse, como eu me sentiria meu filho se relacionando com um gay, tá? Que eu respondi essa pergunta da Preta Gil, daí outra pergunta, relacionando-se com negra, botou a pergunta com a resposta gay. Eu dei aquela confusão toda. Tá? Se eu não tivesse como desmistificar isso daí, inclusive o CQC, né, que é o programa lá do Marcelo Tais, não entregou para a Polícia Federal a fita bruta, porque alegaram que ela foi reutilizada. Ou seja, uma farsa. Tentaram me botar na cadeia. Estaria preso se não tivesse meios, né, de cobrar do CQC a fita e depois
como fica essa imagem da população, mostrar nas mídias sociais de que aquilo não aconteceu. Você pode ver, uma simples lei minha, né, do voto impresso, me aponte uma mídia escrita que falou que o autor dessa lei é o Jair Bolsonaro. Nenhuma falou, nenhuma. Agora tem deputado de esquerda aí, como agora há pouco tempo, algumas mídias bateram em mim, a Veja não bateu não, que liberou 18 milhões de emendas. Sim, é verdade. Agora o Chico Alencar, se não me engano, foi 13 milhões, o João foi 17. Então eles estão vendendo o voto dele para o Temer. E olha que eu nem da CCJ sou e já sei, já defini qual vai ser meu voto se tiver a sessão dia 2 de agosto. Então as mídias sociais desmistificam isso, mostram a verdade. Hoje em dia eu voto pelo prosseguimento do processo contra o Temer, que jamais eu vou achar que pela governabilidade tem que aceitar a corrupção. Em parte, sim. Eu sou réu no Supremo por uma questão política. Aquele caso da senhora Maria do Rosário. Você sabe da história, quer que conte pra você de novo? Você sabe, né? Pô, lamentavelmente, o ministro relator Fux, tá, acolheu aquilo e escreveu o seu voto. Que depois daquele episódio, né, onde eu sou responsável, aumentou-se o número de estupro no Brasil. No momento onde eu estava defendendo a estuprada e a Maria do Rosário estava defendendo o menor estuprador. E quem é que me denunciou no Supremo? A senhora Ela Vieco, que era a vice-procuradora do Rodrigo Janot. O Janot estava fora do Brasil, né? Eu rememorei o fato em dezembro de 2014, no final de 2014, e ela pegou tudo que saiu na mídia, botou embaixo do braço, sequer, né, o que é praxe, não é lei, mas é praxe lá na Procuradoria-Geral da República, pedir para você chama-se procedimento preliminar, para tu responder, tentar explicar o que aconteceu. E daí o MP não concordando, mandaria o processo para o Supremo. Tá? E o que aconteceu? Ela não fez isso. E logo depois a senhora Ela Vieco foi flagrada em Portugal, balançando uma faixa fora Temer, seguindo na cartilha do PT, que em 2015 ou 2014, me perdi aqui, não tenho minha dúvida, 2015 ou 2014, na Bahia, um documento chamado Caderno de Tese do PT, onde está escrito lá, foi 2015, um caderno de tese do PT, onde está escrito lá num dos artigos ali, que eles deveriam, junto a movimentos sociais, fazer tudo o possível para caçar os mandatos dos deputados Jair Bolsonaro e Eduardo Cunha. E a Ela Vieco estava fazendo isso. E antes, olha só, por que o ministro Fux aceitou rapidamente, um tempo recorde, me transformar em réu? Porque houve um estupro coletivo no Rio de Janeiro, aqui na rua, na região aqui da Praça Seca. Tá? E então, de novo, foi Maria do Rosário, foi as mulheres todas que são ativistas da questão LGBT, as feministas, outros grupos procuraram o ministro Fux e resolveram então, acordaram com ele, que ele me transformando réu naquele momento, que desse estupro coletivo, serviria de exemplo para todos que o quão mal é o Jair Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro é uma pessoa que estimula o estupro no Brasil. Olha a incoerência. O Jair Bolsonaro estimula o estupro no Brasil. E o ministro Fux, né, pode receber quem quiser seu gabinete, mas ele poderia ligar para mim, mandar alguém ligar para mim, olha, já que teve um lado fazendo pressão contra você, eu quero aceitar outro lado fazendo pressão a favor. Não fez isso. Simplesmente amarrou sua cara, fez um voto lá completamente político e me transformou em réu por 4-1. Uma última pergunta agora, antes de encerrar. A gente também tomando como base dados internacionais, por exemplo, agora na França, houve uma candidatura que dependia de uma ultraconservadora, né, que seria Marine Le Pen, e houve uma união de votos de políticos de diversas matizes ideológicas para se eleger um candidato que se opunha a essa presidenciável. E aqui no Brasil,
Brasil a gente vê diversos políticos de diversos espectros ideológicos dizendo mesmo que o senhor deveria impedir que o senhor deveria se votar, impedir que tentar impedir que o senhor conseguisse ser eleito. O senhor acredita que possa haver uma união de partidos ou de políticos de diversos partidos ideológicos para tentar barrar uma eventual candidatura do senhor na vida? Bem, duas maneiras de barrar, né? Tento no Supremo, com essa questão da Maria do Rosário, me tornar elegível pelo Supremo. Tento. Tá ok? Tanto é que o Supremo ficou esses dias aí, há poucos meses, discutindo a questão do Renan, ele é réu, né? Não pode estar na linha sucessória da presidência. Agora, o Supremo, pelo amor de Deus, o Supremo está legislando, não é de hoje. Tá? Ninguém pode considerar culpado ser o trânsito julgado numa ação condenatória, num processo condenatório. E outra coisa, quem decide se você é elegível ou não é a lei da ficha limpa. Não é o Supremo, resolveu simplesmente legislar como veio legislando ao longo do tempo. Agora, quando você fala diferentes matizes ideológicos, ô Eduardo, agora me desculpa aqui, Eduardo. Faz de conta que você é meu colega de faculdade. Eu vou responder você, você é meu colega de faculdade. Ô malandro, qual é a tua, cara? Todos eles são iguais, pô. Todo mundo é de esquerda. Tá? Você pode ter matizes que queiram roubar mais ou roubar menos. Agora, no tocante à ideologia, eles são todos iguais. Vê a questão do desarmamento, todos os demais candidatos. Vê a questão de família, os outros candidatos. Tá? Vê a questão de comércio com o mundo todo, basicamente todos estão voltados para um viés ideológico, fazer negócio com o mundo por um viés ideológico. Vê a questão da política indigenista no Brasil, todos são iguais, eu sou diferente dele. A questão ambiental, todos são iguais, são diferentes. Então, não me desculpa como eu pedi uma parte para você ser meu colega de faculdade, né, temos liberdade de falar palavrão até um para o outro, dar um cascudo até no outro, me desculpa aqui, mas não existe diversas matizes ideológicas, são todas iguais. E tenho tranquilidade. Olha, você pode ver, tem muito deputado do PSDB, né, do PMDB, que fala que vai estar comigo em 2018. Então o partido pode ter uma posição. Agora, os deputados não vão seguir essa posição. Muito obrigado pelo tempo e atenção que o senhor teve aqui. Tem algo que eu não me perguntei e o senhor gostaria de acrescentar? Olha só, o Brasil não sai dessa situação que está. Eu já falei para você, questão de segurança, dar uma arrumada na segurança e partimos para a pesquisa. Quem não investe nessa área está sempre condenado a ser escravizado por terceiros. Tá? E outra coisa, tem que ter um presidente que seja limpo, tá? Que não esteja devendo nada para ninguém. Porque se você está devendo, Eduardo, eu já chego para você com propostas simplesmente perniciosas, né? Com propostas que vira aí a questão vamos assim dizer, que não são republicanas, né? Com propostas, como dizia o Paulo Maluf, que tinha um linguajar, a prostituição, como é que é? Virava assim, fugiu o termo aqui, com propostas indecentes. Se você é uma pessoa que não deve nada para ninguém, eu acho difícil chegar um líder partidário e falar, olha, eu quero o ministério tal, eu quero tal diretoria, o estatal, eu já sabendo qual é o propósito dele, e ele sabendo que eu nunca me envolvi nisso, eu acho que vai ser, eu vou servir, caso seja presidente, né, como antivírus para esse tipo de questão. O cara vai negociar o que comigo? Eu quero a diretoria de loteria da Caixa Econômica Federal, eu quero a diretoria tal do Banco do Brasil. Então acho que isso daí eu vou servir para dar um chega para lá nesse pessoal. Eu entendo que eu tenho tudo para ser o ponto de inflexão na política brasileira. Tá? É o ponto de inflexão. Não vamos resolver tudo de uma hora para outra e você não está falando com o salvador da pátria, mas com uma pessoa diferente que vai tratar a política pensando no Brasil. Tá? E não estou preocupado em ganhar ou perder voto com isso. O voto, né? O grande responsável pelo voto são os 140 milhões de eleitores no Brasil. Esses são realmente os grandes responsáveis pelos seus votos. Tá? Agora, cada vez mais, via mídia social em especial, via algumas matérias, alguns poucos órgãos de imprensa sério que eu tenho vocês nessa lista, fazem um trabalho nesse sentido. Tá? Vai mudando a cabeça do pessoal. A chance é essa. Se nós tivermos, no meu entender, um governo do PSDB, ou do PT, ou do PMDB, em 2019, eu acho que
vai ficar difícil você, eu, né? Até mesmo eu, pensar em permanecer no Brasil. Por conta do que ela acredita que pode vir a acontecer o quê? A questão olha só, eu costumo dizer que a questão ideológica é tão ou mais grave que a corrupção no Brasil. Tá? Se você entrar em detalhes, se eu perguntar para você, Eduardo, a casa que você... Suponha que você tem uma casa no Rio ou uma fazenda. Se eu perguntar se isso é de você, se você falar que é, eu falo, primeiro leia a emenda constitucional 81. Leia a emenda constitucional 81. Ela relativizou a propriedade privada. O governo do PT foi se aparelhando de leis para não só, talvez até tolher vocês no futuro, bem como fazer com que a propriedade privada venha a ser relativizada em nosso Brasil. Bem como na questão dos valores familiares, na questão da cultura brasileira. Tudo isso é tão modificado, tão relativizado, que vai ficar praticamente impossível você viver no Brasil. Oi? Não, eu não tenho cidadania ainda, mas a minha origem é italiana, né? Não pensei com mais seriedade no tocante a isso ainda. Okay? Mas tem muita gente saindo do Brasil. Se você dar uma pesquisada aí, você vai ver que tem aumentado e muito, né, percentualmente falando, pessoas que têm pedido dupla cidadania. Portugal, Itália, entre outros. Muito obrigado pela atenção. Valeu. Valeu, Eduardo. Obrigado. Até mais. Até mais.